Começando muito direto e reto aqui esse vídeo, galera. Nó tático. Foi isso que o Marcão levou do Vojvoda no jogo de ontem, entre Fluminense 0 e Fortaleza 2, tá? Foi o jogo que serviu, talvez, para muita gente cair na realidade dessa equipe do Fluminense. Quando eu falo muita gente, eu me incluo, tá? A gente fica se iludindo, sonhando com G3, com G4, e aí a gente enfrenta um Fortaleza em casa, depois de 577 dias sem público no estádio, e o Fluminense joga de forma medrosa, covarde e reativa contra um Fortaleza que vinha de apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, e o técnico Vojvoda, para tentar melhorar o rendimento do time e anular as principais armas do Fluminense, veio com 5 alterações, inclusive o seu ataque reserva. Mudou o esquema tático, transformou a equipe e o Fluminense caiu nessa armadilha e o Marcão tomou o nó tático. É o terceiro jogo sob o comando do Marcão que o Fluminense começa atrás do placar e perde o jogo. Ou seja, é um time completamente sem poder de reação, tá, galera? Nesse vídeo aqui, você vai ver o sentimento score, que é a minha análise, e não é baseada em números. Eu trago alguns números dos atletas para vocês, mas é minha opinião, não estou pegando nota de nenhum outro perfil, de nenhum outro portal de estatísticas. É a minha impressão. Assistir o jogo em loco, por incrível que pareça, pode parecer que não é verdade, mas é diferente, tá? É diferente quando você tá no estádio assistindo o jogo, é bem diferente do que tá vendo pela televisão. Parece que a realidade fica mais clara pra gente. Enfim, não sei te explicar o porquê, mas eu tava lá em loco e trago as notas para vocês desse jogo de todos os atletas, tá? Queria pedir só para você se inscrever no canal, se você não for inscrito. Sei que você tá assistindo esse vídeo, tá pistola, tá triste, tá preocupado. Eu também tô, mas eu não tenho culpa. Se você puder deixar o teu like aí, se inscrever no canal, seguir o nosso Instagram, você vai estar ajudando bastante, tá? Vamos lá, galera. O Fortaleza, como eu já falei para vocês, o Vojvoda veio com 5 alterações na equipe titular. Veio quase com um time misto, tá? Mas ele não mudou por mudar. Ele mudou para anular as principais peças do Fluminense, tá? O time do Vojvoda, ele joga com 3 zagueiros, né? E ontem, além dos 3 zagueiros, ele jogou com 3 volantes no meio, tá? E os 2 alas ficaram presos na marcação. Eles não avançavam tanto. E os 2 atacantes que ele colocou no primeiro tempo eram atacantes mais combativos, mais fixos na marcação, conseguiam dar aquela pressão na frente. E aí o primeiro tempo que a gente viu foi isso, tá? O Fortaleza não jogando e também não deixou o Fluminense jogar. Conseguiu anular as nossas principais peças. O Fluminense joga sem meia de criação. Então o nosso meio-campo não tem criatividade nenhuma. Qual é a força desse time do Fluminense? São os pontas, né? São as flechas. Apesar de não ter um arco, são as flechas, que é o Luiz Henrique pelo lado, Caio Paulista pelo outro. Caio Paulista voltou a ser o Caio Paulista de 2020, tá? Eu cheguei a ler alguns comentários ontem, a galera falou, será que o Caio Paulista só joga com Roger? Falei, Deus me livre e guarde, né? Nem cita esse nome. Apesar que o Marcão ontem deu uma de Roger, tanto dentro de campo quanto na entrevista coletiva. Incrível como é que o Marcão conseguiu errar praticamente tudo no trabalho dele ontem. Desde a lista dos relacionados até os jogadores escalados e as substituições, e para piorar, a entrevista coletiva, tá? Quem viu sabe o que eu tô falando, e quem não viu, nem se dá o trabalho se você não quiser se irritar e passar raiva, tá? Então, no primeiro tempo, o Fluminense teve apenas uma chance de gol, que foi a falta cobrada pelo Danilo Barcelos no travessão, já nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo, o que o Vojvoda fez? Bom, a gente conseguiu segurar o Fluminense, amarramos o jogo, vamos partir agora para a vitória. E exatamente isso que ele fez. Ele tirou os 2 atacantes reservas, colocou os 2 atacantes titulares, né, o David e o Robson, mas nem precisou deles, tá? Aos 3 minutos, numa falha dupla da zaga tricolor, o zagueiro do Benevenuto subiu, marcando o gol de cabeça. O Benevenuto, se você reparar, galera, ele se esconde antes da cobrança do escanteio, atrás de um outro jogador do Fortaleza. E o Nonato estava marcando os 2. Tava o Nonato marcando o jogador que estava na frente do Benevenuto, que eu não lembro quem era, e o Benevenuto escondido atrás dele. Quando o escanteio foi cobrado, ele passou voado pelos 2, subiu livre. É o 6º gol do zagueiro do Fortaleza no campeonato. Um outro detalhe, quando eu fiz o X1 aqui ontem no canal, e deu a vitória de 9-3 pro Fortaleza, muita gente me questionou.
Mas, André, o nosso momento é muito melhor, pereré, pereré, pereré. Eu falei, galera, o scout é um recorte do campeonato inteiro. O X1, eu trago um retrato do campeonato. E tá aí, galera. Bateu direitinho o X1. Se deu 9-3 lá pro Fortaleza, ontem eles venceram por 2-0, abriram 7 pontos de vantagem à nossa frente. O Fluminense tem um jogo a menos, mas jogando do jeito que a gente jogou ontem, a gente não ganha de absolutamente ninguém no campeonato. E uma coisa que eu considerava surreal, que era o Fortaleza terminar o campeonato à frente do Fluminense, parece que vai acontecer. Com Tite, Tinga, Benevenuto, que está fazendo um grande campeonato, mas rebaixou, ajudou a rebaixar o Botafogo ano passado. Tá? Pergunta o jogador, o torcedor do Botafogo, o que ele acha do Benevenuto. Tá? Foi um zagueiro que não conseguiu se destacar naquela campanha ridícula que o Botafogo fez e rebaixou o time para a segunda divisão. Que tem o Romarinho como titular, que tem o Wellington Paulista, Iago Pikachu. Tá? Esse time, esse elenco, vai terminar o campeonato na nossa frente. Isso é uma vergonha pro Fluminense Futebol Clube. O Mário, o Angione, aquela galera responsável por montar o futebol do Fluminense, tinha que ter vergonha. Como é que um clube com muito menos dinheiro do que a gente, com esses jogadores que praticamente não deram certo em lugar nenhum por onde passaram, estão lá no G4 do Campeonato Brasileiro e vai terminar o campeonato na nossa frente. O Fluminense ele dependia de uma vitória para poder entrar no G6. Uma vitória, Internacional empatou, Bragantino empatou. Bastava o Fluminense vencer para a gente entrar no G6. Com a derrota, a gente está na 9ª colocação e correndo o risco agora de ficar até fora da pré-Libertadores. Porque a sequência agora é a seguinte: Atlético Goianiense no Maracanã, tá? Que foi o time que venceu Fortaleza. Esse Fortaleza que venceu a gente, o Atlético Goianiense venceu por 3-0 lá no Ceará, tá? Aí depois vem Atlético Paranaense fora, Corinthians fora e Fla-Flu. E aí? O que será do Fluminense nesses próximos 3 jogos aí, 4 jogos? Situação muito complicada. A vitória ontem era a obrigação, tá? Mas vamos direto pro sentimento score agora, galera, para não estender muito o vídeo. Vamos às notas, tá? Marcos Felipe fez 2 defesas importantes no jogo, tá? Mas falhou, na minha opinião, no segundo gol do Fortaleza, no gol do Tite. Ele tinha que sair de soco. Bola na pequena área do goleiro. Eu escuto essa frase desde a barriga da minha mãe. Bola na pequena área é do goleiro. O André, volante, eu tava bem atrás do gol, ficou fazendo gestos. Marcos Felipe, sai, brigando com ele. Os dois ficaram debatendo lá, discutindo. O próprio André falando que ele tinha que sair, que foi uma falha dele. Então, nota 5 pro Marcos Felipe. Fez 2 boas defesas, mas falhou no segundo gol do Fortaleza. Falhou sim. Tá? Você que tá contra ele não teve culpa. Teve culpa. Bola na pequena área do goleiro. Tinha que ter saído de soco. Não saiu, nota 5 para ele. Calegari, nota 5 também. Caramba, André, caramba nada. Enquanto o Calegari não acertar um cruzamento na vida, ele vai tomar nota 5 para baixo, tá de recuperação. Galera, vocês sabem, para quem não sabe, o sentimento score funciona da seguinte forma. Eu, como sou professor, eu faço uma avaliação aqui como se fosse escola, tá? Até nota 5.9 é nota vermelha, é recuperação. Entre 6 e 7 é nota amarela, prova final. E de 7 para cima, nota verde, aprovado, tá? Marcos Felipe, Calegari, recuperação. Como é que um lateral não sabe cruzar? Ah, André, mas ele não é lateral, então ele não pode jogar ali. Então ele chega pro treinador e fala assim, ó, não sou capaz de exercer essa função. Me coloca para jogar de volante. Marcão ontem ao longo do jogo, eu já vou falar do Marcão, colocou ele de volante, um pedaço do segundo tempo ali, tá? Então, quanto o Calegari não acertar um cruzamento, não vai tomar nota maior do que 5. A torcida pega muito no pé da lateral esquerda e passa pano para nossa lateral direita. Nossa lateral direita é tão horrorosa quanto a esquerda. Abram os olhos, enxergam isso. Isso não significa que o Danilo Barcelos é bom jogador, é outro horroroso. Mas o Calegari, como lateral, ofensivamente falando, também é horroroso, também é nulo, tá legal? Então, nota 5 para ele. Vamos lá. Nino, 2 gols de cabeça. 30% dos gols do Fluminense na temporada vieram de bolas aéreas. É uma vergonha para o zagueiro campeão olímpico. Fez uma boa partida ontem, digamos assim, mas os 2 gols, principalmente o primeiro, foi em cima dele. Foi em cima dele, não subiu. Tá? Não sei se foi o primeiro, se foi o segundo, enfim. Ambos falharam, tá? Só que o Nino ainda levemente superior ao Lucas Claro, que não voltou mais a ser aquele zagueiro do ano passado. Ele chegou a perder uma disputa de bola para o Robson, que ele estava um metro na frente.
Ele conseguiu se atrapalhar e chegar atrás. O Robson tomou a bola dele. Nota 5,5 pro Nino, tá reprovado também, tá em recuperação, tá? 2 bolas aéreas, não pode tomar gol. Lucas Claro, terrível, muito mal. Mas aí a gente fala, né? Lucas Claro merecia um banco. Vai atrás quem? David Braz? Complicado. Nota 4,5 pro Lucas Claro. Partida horrorosa. Horrorosa. Gostaria de no próximo jogo, caso ele venha fazer uma partida tão ruim dessa, que a torcida vai o Lucas Claro, assim como vai o Danilo Barcelos, né? Que parece que já virou perseguição. O Danilo Barcelos meteu uma bola na trave, não fez uma partida esplendorosa, mas também não fez uma partida horrorosa, o pior do jogo. Não, ele fez o que ele faz sempre. É isso aí que o Danilo Barcelos pode apresentar. Nota 5 para ele também. Pelo menos ele acertou 2 cruzamentos, coisa que o Calegari não faz. Tá? Se você voltar aqui, a gente pode voltar aqui no Calegari. Cruzamentos. Tentou 2, errou os 2. Tá? O Danilo Barcelos cruzou 7 vezes, acertou 2. Ah, André, não quer dizer nada. É outro horroroso também. Não pode ficar no Fluminense. Mas não é só o Danilo Barcelos que merece as vaias. Nossa lateral direita, repito, também é horrorosa. Iago Felipe desapareceu. Parece que sentiu a presença do público, assim como vários jogadores parece que amarelaram, porque a torcida estava no estádio. Totalmente nulo na partida. Zero desarme para um volante. Isso é inaceitável. Nota 5 para o Iago Felipe também. Tá de recuperação. Tá? André, para mim, foi o jogador mais regular da partida. A torcida gritou o nome dele ao longo do jogo. Eu até brinquei lá, né? André, falei, pô, obrigado, mandei beijo. Tava brincando para tentar descontrair um pouquinho, todo mundo pistola. O André, ele teve uma partida muito regular, tá? Nota 6 para ele, ao lado do Nonato, que também fez uma partida muito justa. Não é para falar que jogou bem, galera. É por isso que é nota 6, tá? Eu vinha falando sempre que essa equipe do Fluminense é cheia de jogador nota 6, né? Nessa partida contra o Fortaleza, esse time do Fluminense foi cheio de jogador nota 5, tá? Os únicos que escaparam foram esses dois aí, ó. André e Nonato. Nota 6 pros dois, que tiveram uma regularidade muito boa, tá? No ataque, uma coisa terrível. Caio Paulista voltou a ser o Caio Paulista em 2020. Não acertou nada, tá? A única jogada que ele ia acertando, ele tomou um carrinho duplo. 2 jogadores do Fortaleza entraram de carrinho nele. Uma falta muito dura no bico da grande área. E foi a única coisa que ele fez na partida, tá? Deu uma finalização pro gol. Venceu 4 duelos de 6 disputados no chão. Com aproveitamento de passe bom, mas nulo. Completamente nulo. Nota 4 pro Caio Paulista. Mal. Muito mal, tá? Luiz Henrique ontem não conseguiu sobressair, mas também porque o Vojvoda duplicou a marcação nele. Ele ficou preso, trancado ali. Não conseguiu desenvolver um bom futebol. Nota 5 também. Não fez absolutamente nada. Foi um jogador nulo, tá? Vamos agora aqui ao Dom Fredon, galera. 56% de precisão nos passes, tá? Errou muito passe, Fred. Porém, foi o único jogador do Fluminense que finalizou. Quando eu falo único, né? Foi bola de cabeça, chute com a direita, chute com a esquerda. Tentou, brigou. Me senti representado como torcedor, quando o cara quis fazer gracinha, daria solzinho nele. Meteu logo a mão na garganta, levantou o cara pela camisa, cheio de ódio. Ali era o torcedor dentro de campo, não era o jogador, tá? Perdeu a cabeça? Perdeu. Poderia ter sido expulso? Poderia. Mas me senti representado. Ali era o torcedor Fred, não o jogador, tá? Disputou 7 duelos no chão, ganhou 4. E 6 duelos aéreos, ganhou 4 também. Nota 5,5 pro Fred. Tentou, finalizou, deu uma cabeçada queima-roupa em cima do Felipe Alves, mas acertou a cabeçada. Deu uma finalização no canto esquerdo do Felipe Alves também, que passou raspando. Nota 5,5 pro Fred. Nada mais do que isso, tá? E o Marcão, você errou quase tudo no jogo de ontem. Nota 2 para você, tá? Começou errando com a não relação do John Kennedy. Aí na entrevista coletiva, Marcão, você me vem com a justificativa que o Abel treinou bem a semana. Por isso que ele foi relacionado e o John Kennedy não. Enquanto o Abel treinava, o John Kennedy levantava a taça. Enquanto o Abel treinava 2 toques, rachão, treino regenerativo, o John Kennedy era campeão fazendo hat-trick numa final, num Fla-Flu. E você vem me falar que o Abel mereceu a vaga no banco de reservas? Você relaciona 3 atacantes com a mesma característica, Abel, Bobadilha e Fred. E aí, quando a gente precisa de um homem de velocidade pela ponta, o que me resta é o Luca. Absurdo o que você fez ontem, Marcão.
Absurdo a sua lista de relacionados. Mais absurdo ainda, você montar um time sem um meia de criação. Mais absurdo ainda é o John Arias não ter uma vaga de titular nessa equipe. Nada justifica a ausência dele. O Caio Paulista estando tão mal e a gente sem ter uma cabeça pensante no meio, tá? E nada justifica também as suas substituições. Você só não tomou 0, Marcão. Você só não tomou 0. Porque quando o Nonato sentiu e foi substituído, a alteração básica, simples ali, seria a entrada do Wellington. Só que para quem não estava no estádio, a torcida já estava, ei, Marcão, né? Não, minto, xingou não, a galera tava xingando o Mário. O Marcão era burro, né? Burro, burro. A entrada normal ali seria o Wellington no lugar do Nonato, mas ele sabe que se ele fizesse isso, que ia ser a gota d'água para a torcida explodir contra ele. Aí o que ele fez? Ele me bota o Samuel Xavier na direita e desloca o Calegari pro meio, tá? Você só não vai tomar 0 por isso, por não ter colocado o Wellington em campo, mas fora isso, é nota 2. Errou tudo, tomou um nó tático do Vojvoda. Vergonha o teu trabalho ontem, Marcão. Tô triste e decepcionado, porque eu fui um dos caras que mais te defendi, mais defendo a sua permanência no comando técnico do Fluminense, mas nessa partida contra o Fortaleza, você mostrou o quanto limitado você é. Muito limitado, tá? Então, galera, esse é o Sentimento Score, essa é minha avaliação, minha análise do jogo. Terrível. Depois de 7 horas de saga para conseguir o ingresso, fazer exame, gastei uma baba para ir todo mundo, eu, minha família aqui. Para quem assistiu as lives ontem aí sabe, eu já falei o valor de quanto foi gasto para eu estar no Maracanã ontem. Parabéns aos 3 mil guerreiros, pouco mais de 3 mil guerreiros que estavam presentes lá na arquibancada, torcendo e apoiando, tá? Só que, ó, acabou o amor, hein? Mário Bittencourt, Angione, Marcão, Danilo Barcelos, Marcos Felipe, todo mundo foi xingado ontem, só que tem mais gente para xingar. Estão passando pano para lateral direita. E eu não vou deixar isso acontecer. Sábado eu vou estar no Maracanã, já fiz o meu check-in, tá aqui, ó. Ah, André, você é maluco, sou maluco, vou estar lá, tá? E se continuar os mesmos erros do seu Calegari, Samuel Xavier, seja lá quem for, vai ter vaia e vai ter xingamento. Porque não pode a torcida perseguir, pegar no pé de um jogador, pegar o cara de bucha. Ele tem que ser xingado, Danilo Barcelos tem que ser criticado. Mas a gente não pode deixar de criticar o resto que erra também. Lucas Claro mal, Marcos Felipe falhou, e o seu Calegari não acerta um cruzamento o campeonato inteiro. Tem que ser cobrado. Não é porque é moleque de xerengue tem que passar paninho pra ele, não. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa o desabafo, mas não tem como não ficar pistola, nervoso, pé da vida, depois de uma apresentação ridícula dessa diante do Fortaleza na volta da torcida ao estádio. Me sinto muito triste de ter presenciado, depois de tanto tempo, uma derrota do Fluminense na volta da torcida. Tá legal, galera? Fiquem com Deus, forte abraço, saudações tricolores.